A gente falou nas aulas anteriores que a emoção é o bilhete de passagem para o nosso desenvolvimento espiritual e que a raiva é uma emoção natural que já nasce com a gente e que ela tem a função de nos proteger, que é uma energia positiva, que não tem nada de agressividade nessa energia e que nós precisávamos estar dispostos a treinar para conhecer cada vez mais essa energia e como é que essa energia se acomoda de acordo com o seu jeitão. E nós falamos a respeito de quando é que a raiva surge. E a raiva surge quando a gente está sendo invadido, que eu dei aquele exemplo, né? Ou quando você pega a chave e dá o poder para outra pessoa. E que você precisa negociar com você para quem é que você vai dar a chave da sua vida, que tamanho de espaço você vai dar para a sua vida. Enfim, eu espero que vocês estejam realmente treinando, porque essa energia, ela está longe de agressividade. Essa energia, ela está completamente afastada. É uma energia certeira. É uma energia que faz o seu foguete subir. Ajuda você a ser quem você é. E aí, nós vamos falar sobre o padrão negativo de raiva. Nós vamos falar sobre a doença da raiva. O que é um padrão, gente? Um padrão é como se fosse a forma de um bolo. Imagine que você tem a forma de um bolo no formato de um coração. Aí você pode fazer bolo de laranja, bolo de abacaxi, de banana, de chocolate. Todos os bolos vão sair com aquele mesmo formato. Então a gente diz que um padrão psíquico é um formato que toda a energia que passa lá cria aquele formato. E qual é o padrão negativo de raiva? É um pensamento assim, e geralmente é um pensamento inconsciente, mas que diz o seguinte: se ao menos você fosse mais parecido comigo. É um desejo que o mundo e as pessoas fossem diferentes do que eles são. Esse é um padrão negativo de raiva. Por quê? Porque o mundo e as pessoas não são do jeito que você gostaria que fosse. E aí você fica com muita raiva. Ou então você fica com nada de raiva, certo? Eu, quando comecei a aprender sobre isso, a minha terapeuta, Neide Neco, ela dizia para mim assim: repita 400 vezes por dia. O mundo e as pessoas não são do jeito que você gostaria que fosse. E ela tinha um olho azul de todo tamanho, olhava para mim com aquele olhão, aquilo entrava dentro de mim, eu falava, ai, Neidinha, e aí eu dizia, o mundo e as pessoas não são do jeito que eu gostaria que fosse. Quando eu consegui falar aquilo com profundidade, que aquilo realmente caiu lá dentro de mim, eu abri o olho para ela e disse, nossa, é uma pena, né? E ela falou para mim assim, é uma pena, mas é verdade. O mundo e as pessoas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. É uma pena, mas é verdade. Então, eu estou começando essa aula do final para o começo, porque repetir 400 vezes por dia essa frase, que o mundo e as pessoas não são do jeito que a gente gostaria que fosse, é o mantra curador desse padrão doentio de raiva. Por que ele surge? Porque quando a gente é pequena, a gente aprende que a raiva serve para nós obtermos algo.
Por exemplo, a criança está incomodada porque ela está com muito xixi. Ela fica brava, ela chora, ela tá brava. E aí o que vai acontecer? A mãe vai lá e troca o bebê e dá o conforto para ela. Aí ela tá com fome, ela chora e ela ganha comida. Aí ela tá com dor, ela chora e ela ganha o remédio. Aí ela tá precisando de colo, aí ela chora e ela ganha o colo. Então essa é uma das funções de quando a gente é pequenininho e a gente obtém as coisas, a gente se comunica com o mundo através dessa energia da raiva. Mas nós vamos crescendo e desenvolvemos as distorções dessa energia. A primeira delas é a vitimação. A gente fica dói. Certo? Então, o que é a vitimação? A vitimação, o vítima é aquela pessoa que não expressa raiva de maneira nenhuma. Ela tem muita dificuldade de expressar a raiva. E o que ela está fazendo na verdade? Ela está dando o poder da vida dela na mão daquela pessoa. Nossa, por que será que a gente faz isso? A gente dá o poder para a opinião de alguém a respeito de nós, e se a pessoa tem uma opinião negativa a nosso respeito, a gente se sente mal, etc e tal. O que aconteceu? Você deixou a outra pessoa entrar no seu espaço. É como se você estivesse dando a chave na mão dessa pessoa. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer parecer bonzinho, a gente acredita que dessa maneira nós estaremos reconhecidos, a gente acredita que dessa maneira nós estaremos recebendo afeto. E isso não é verdade. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma experiência muito forte para mim, quando eu fui fazer a Escola Dinâmica Energética do Psiquismo, em 1998, olha como eu sou antiga, e nós éramos todas alunas, né? Lá tinha médico, terapeuta, psicólogo, gente que trabalha na área da saúde. E em algum momento nós fazíamos as práticas, eu fazendo a função de paciente e o meu colega ou a minha colega fazendo o papel de terapeuta, e depois nós trocávamos de papel e fazíamos os mesmos exercícios, e quando aquilo tudo terminava, nós nos sentávamos com a nossa querida mestra Teda Basso e a gente fazia as partilhas, ela nos corrigia, nos ensinava mais, enfim, era dessa maneira que funcionava. E a certa ocasião eu fiz o papel de paciente e uma amiga muito querida, mas muito querida mesmo, a gente diz que nós somos amigas e irmãs, e ela fez o papel do terapeuta. E ela tinha que fazer um toque na minha nuca. Mas quando eu recebi aquele toque dela, foi tão desagradável, foi tão desconfortável, que eu tive a sensação de que ela estava fazendo tudo errado, que não era daquela forma que ela conseguiria me levar cada vez mais para dentro de mim. E aí, eu diante daquela situação, eu fiz assim para ela. Eu estava assim em pé, ela estava assim do meu lado assim, e eu dei um sinal para ela, fiz assim com a mão, como se ela estivesse dizendo para ela, para com isso, diminua a intensidade desse toque, coisa desse tipo. E ela continuou da mesma maneira, aquilo me deixou com mais raiva ainda, eu me senti muito invadida, eu não me senti compreendida, mas enfim, o exercício continuou e eu fiquei naquela frustração até que o exercício terminou, acabou, etc e tal. Aí nós nos reunimos com a mestra e cada um foi partilhar a sua experiência. Então, os pacientes falavam da atuação dos nossos terapeutas.
E eu partilhei para a nossa professora e para todos os que estavam ali que eu não tinha gostado, que eu achava que o trabalho da Marli como terapeuta tinha sido muito inadequado, que o toque foi muito ruim, que eu me senti muito mal, que eu me senti invadida, etc e tal. E até da minha professora ficou olhando no meu rosto, olhando com uma tranquilidade, né? E disse assim para mim: isso não é tarefa da terapeuta, nem da terapeuta e nem de ninguém, isso é tarefa sua. Nossa, eu meio que me senti até ofendida ou até envergonhada de ter colocado aquilo daquela forma diante de todos, né? E aí eu disse para ela, mas eu fiz assim, avisando que não era para fazer aquele toque daquele jeito. E a professora falou, e daí? Eu falei, ela acho que ela não percebeu. E aí a amiga disse, realmente eu não percebi nada que esse era um gesto que era para eu parar. E aí a terapeuta disse assim, você deveria ter ou tirado a mão dela do seu pescoço, ou dito em voz alta, pare com esse toque, diminua a tensão do toque. Isso não é tarefa da sua terapeuta. E aí aquilo caiu que nem uma luva, porque eu tinha esse padrão de querer parecer boazinha, de querer avisar que o outro estava me invadindo com muita delicadeza, que na 99,9% a pessoa não percebia que realmente ela estava me incomodando, porque eu tinha medo de me revelar claramente e a pessoa ficar chateada, deixar de ser minha amiga, deixar de me dar afeto e acreditar que eu sou uma pessoa má. Então veja, eu estou contando isso porque muitos de vocês ainda podem ter a dificuldade de dizer não. Mas essa é uma forma, um exemplo de que naquele momento eu fiquei dodóizinha, eu fiz o papel de vítima. Eu, ao invés de explodir, de expressar a minha raiva, eu implodi, eu fiquei muito constrangida de mostrar. E o que vai acontecendo? A raiva, à medida que você vai repetindo esse padrão, que você vai se impedindo de dizer não, às vezes não por pequenas coisas, fala, isso daí é muito pequenininho, tudo bem, deixa aí. Isso daí também é muito pequenininho, deixa aí. Eu me lembro que uma vez, depois que meu marido fez esse curso, né, e o Matheus também fez, e a Mariana também fez, uma vez nós fomos comer pizza no restaurante, e tinha um monte de gente, eu quero disso, eu quero daquilo, quero daquele outro, quero daquele outro. E sempre o Irani falava assim, pode ser do que vocês quiserem, para mim tá bom. E aí nesse dia ele falou assim, eu quero, depois do curso, né, ele falou, eu quero pizza de alite. E alite era uma coisa que ninguém pedia. Então veja que bacana, né? E depois ele conversando comigo, ele falou, olha, você não sabe quanto tempo faz que eu gosto dessa pizza e nunca como dessa pizza, porque sempre eu falo, tudo bem, qualquer sabor para mim serve. Então você vê que às vezes uma coisa pequenininha e aquilo vai acumulando dentro da pessoa, aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Então é importante que você não acumule, porque aí para você poder aguentar isso dentro de você, você vai comendo esses nãos que não saem. Eles vão fazendo o movimento contrário. Então, a gente diz que a pessoa que tem falta de raiva, geralmente ela tem depressão, é uma pessoa muito ressentida, é uma pessoa que vai engordando pra caramba. Ela guarda as coisas e essa pessoa tá usando essa energia no movimento contrário. Porque lembra que eu falei que expressar a raiva muitas vezes é comparado a fazer cocô, e que fazer cocô não é uma coisa bonita, mas que você precisa fazer cocô, senão você vai parar no hospital? Então, a gente quando sente que está sendo invadido ou que não quer alguma coisa, tem esse movimento de expressar. Mas se você começa a criar um movimento de implosão, você vai deprimindo, você vai desistindo de viver.
E muito gordinho tem esse hábito de não expressar, porque ele está preocupado com a imagem que ele vai passar, né? Mas existem as pessoas que também estão doentes de raiva porque elas têm um desejo desesperador que o mundo seja do jeito que elas querem, e elas são pessoas extremamente mimadas. Olha só, é verdade, são pessoas que geralmente são mal-humoradas, que têm muitas regras rígidas, que vivem com uma extrema seriedade, que considera tudo na extrema solenidade, são pessoas que não têm senso de humor. Então, são pessoas que vivem na energia da raiva. E essa pessoa que vive na energia da raiva, ela é muito infantil e ela é muito mimada. E ela quer sempre ter razão e ela quer sempre estar por cima. Em certos momentos e por um curto espaço de tempo, é possível encontrar nesse estado, né, de sempre querer ter razão, de estar sempre com raiva, etc. Às vezes a pessoa sente até um certo prazer. Mas mesmo nesses momentos de prazer, a raiva está fechando o seu coração. E a raiva tem muitos disfarces. Ela pode ser encontrada na forma de tristeza, na forma de tédio, na forma de má vontade, na forma de julgamento, na forma de censura, na forma de resistência. Alguém disse, eu já disse para alguém e alguém já disse para mim, nossa, parece que tem uma resistência dentro de mim, uma parte que não quer emagrecer. E eu tô aqui hoje para dizer isso assim, é verdade, é verdade. Dentro de você pode existir um grande não, teimoso, sabe? Então, se a dica mastigue 25 vezes cada bocado, porque todo dia você come mesmo, você precisa comer várias vezes no dia. O que custa você mastigar 25 vezes por bocado? Ah, mas aquele não que está lá no subconsciente diz assim, não, né? Então, nós temos essa resistência inconsciente muitas vezes. E aí você fala, nossa, eu combinei comigo que eu ia fazer assim, 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 e de repente eu me vejo fazendo exatamente o contrário. Pois é, esse grande não está muito maior do que aquilo que você combinou dentro de você. Então, se você não está satisfeito com os seus resultados, comece a desconfiar que tem um não gigantesco dentro de você. E isso se chama resistência. E esse é um processo inconsciente. Porque se você for perguntar, gente, mas por que eu estou resistindo pelo meu próprio bem? Como que eu posso fazer isso? Pois é um processo inconsciente, certo? E que eu vou até o final dessa nossa conversa, eu vou te dar como é que você vai lidar com isso. Calma, não fica preocupado que a gente vai chegar lá, tá bom? O que eu quero dizer é que a doença da raiva, ela se transforma numa reação e não em uma ação. A energia da raiva, quando ela é usada positivamente, ela se transforma em ação. Por exemplo, o ato da assertividade, falar assertivamente algo que está acontecendo com você, é uma ação. Xingar o outro, dar um berro, gritar ou emburrar, ficar emburrado no canto de uma sala, é uma reação. E toda a raiva que é conservada no seu corpo, ela se mostra para você sob a forma de tensão. Quando a gente começa a observar a raiva, a gente encontra uma tendência
dentro da gente de julgar a raiva, de achar que ela não é bonita, que ela é vergonhosa. Olha, eu quando comecei a tomar contato com a raiva, o tanto de raiva que existia embaixo daqueles 100 quilos que eu carregava, eu tive a sensação de que eu estava enlouquecendo, gente. Porque eu não conseguia encontrar outra coisa que não fosse raiva dentro de mim. Eu tinha raiva da empregada, eu achava que a empregada nunca fazia alguma coisa do jeito que eu gostaria que fizesse. E eu vou contar uma história para vocês. Logo que nós estávamos bolando o Nana Nenê, a escola infantil, há 30 anos atrás, nós mandamos pintar uma parede do berçário com uma paisagem bonita, tinha uma árvore, um lago, era uma paisagem bonita e lá em cima tinha um passarinho. E eu olhei, o rapaz estava pintando aquele passarinho e eu olhei lá e eu tinha muito isso, né, que o mundo tinha que ser do jeito que eu achava que devia que ser. Eu olhei, achei feio aquele passarinho, pensei assim, nossa senhora, não vou deixar esse negócio ficar aí desse jeito. E aí falei pro moço, falei, desça daí, que eu não tô gostando daquele, desce aqui só um pouquinho, dá licença. Peguei o pincel da mão dele, subi na escada e arrumei o passarinho do jeito que eu queria. Quando isso estava acontecendo, passa uma das sócias, uma das minhas colegas, e viu aquela cena e eu desci da escada, entreguei o pincel na mão dele, falei, deixa do jeito que tá que eu gostei mais. E ele continuou, sim senhora, e continuou pintando. E aí nós fomos para uma reunião chamada Reunião da Consciência do Erro. É algo que eu participei nos anos que eu estive no Nana Nenê e é algo maravilhoso, porque nos ajuda demais. E uma das minhas sócias disse para todas as outras, nós éramos em 7 mulheres naquela época, e ela disse, olha, eu peguei a tia Rita em cima da escada, fazendo um trabalho que era o trabalho do pintor, e isso está absolutamente inadequado. E olhou para mim e disse assim, quem você pensa que você é? Por que você acha que você pode fazer esse tipo de coisa? Só porque foi você que contratou? Porque você acha que ele sabe menos que você? Por que você não resolveu pintar a parede, então? Por que você contratou o rapaz? Você é muito prepotente, você é muito arrogante, não faça mais isso, é muito feio. Você pensa que todo mundo, tudo tem que sair do jeitinho, exatamente do jeito que você quer? O mundo não é assim. Que bom que eu pude ouvir aquilo. Que bom que eu pude começar a me focar e a treinar muito, porque o gordinho, geralmente, ele tem as duas doenças da raiva. Em alguns momentos, ele deprime, ele emburra, mesmo que ninguém perceba, ele fica super ressentido, ele não fala não, ele não se expressa, mas em alguns momentos ele é absolutamente prepotente, ele é absolutamente arrogante, ele acha que ele pode fazer o que ele quer com as pessoas, que as pessoas não merecem respeito. Então, eu quero pedir que vocês reflitam a respeito disso, sabe? Porque é muito dolorido nós vivermos num mundo que a gente acha que deveria ser diferente do jeito que é. E foi um período muito produtivo na minha vida, porque através da consciência do erro, daquilo que a gente chama de erro, né? Porque eu ter tido a consciência, eu ter tido alguém que me ajudou a perceber o tamanho da minha arrogância, o tamanho da minha... Não é porque eu sou uma pessoa inteligente que eu posso fazer com as pessoas aquilo que eu quero, né? Que eu posso tratar as pessoas do jeito que eu bem entenda. Então, eu fiz um foco.
E eu reconheço quando eu olho para trás e eu lembro daquele pontinho lá que, ao invés de estar indo assim reto, a mudança que eu ganhei, né? A mudança que eu ganhei. Ao invés de estar indo nessa direção, eu fiz uma pequena mudança e as coisas mudaram completamente da minha vida. Outra coisa que eu quero contar para vocês, que era tanta raiva que eu sentia, que eu comecei a sentir raiva de médico, endocrinologista que ajudava a emagrecer, eu sentia raiva de nutricionista, eu sentia raiva de dieta, eu sentia raiva da comida, eu sentia raiva de ter que comer, eu sentia raiva de ter que fazer comida. Então a raiva é uma reação, não é uma ação. Ação é a assertividade, tá? Agora vamos voltar um pouquinho a respeito da resistência. Aquele grande não que eu disse que tem dentro de você. A raiva, a doença da raiva, seja na vitimação, seja no mimo, é sempre uma reação das nossas crianças interiores. Nós temos muitas crianças interiores congeladas dentro de nós. Nós não temos uma criança, nós somos multifacetados, nós temos milhares de aspectos. E existem crianças dentro de nós que são teimosas, que são impertinentes, que são mal educadas, que são do contra, que são birrentas, que são más, que são sem vergonhas, que são ruins, que são vingativas. Todos nós temos essas crianças. Todos nós temos essas crianças. E essas crianças estão aqui com a gente hoje. Eu estou convidando, né? A Pedra de Maná é exatamente a âncora para a gente trabalhar com essas crianças, e nós já começamos a trabalhar com essas crianças. E elas estão passando por um processo de reeducação da percepção para que elas possam amadurecer e transformar a raiva que elas sentem em poder de reeducação da percepção, para que elas possam amadurecer e transformar a raiva em poder. O que é poder? O poder não é o poder que você exerce sobre alguma coisa. Não. Esse poder que você pode exercer sobre alguma coisa é um poder da mente egóica. Mas o poder que eu estou falando é o poder de ser quem você é e se bancar do jeitão que você é. Isso é que é poder. Com o seu carisma, com a sua individualidade, com o seu jeitão. Isso é que é o poder. E eu vou contar uma história para vocês a respeito disso, que vocês vão entender profundamente. Mas antes de contar essa história, eu preciso falar a vocês como é que eu fui cuidando dessas minhas crianças impertinentes, teimosas, arrogantes, prepotentes. À medida que eu fui descobrindo essas crianças, e aquela uma que estava lá há 30 anos atrás, que a minha amiga conversou dando de dedo assim, quem que você pensa que você é? Foi a minha criança que escutou. Então, quando eu digo consciência do erro, é quando você senta a sua criança numa cadeira e você diz para ela, olha, agora você vai me escutar. E você dá limite para sua criança.
e você é firme com ela. Só quando eu pude colocar essas crianças nesse lugar, não vamos chamar de lugar de castigo, mas é um lugar de limite. E aí eu fui conversando com elas e vou reeducando, vou ajudando elas a perceberem que o mundo não é do jeito que elas querem, que as coisas não são do jeito que elas pensam, do mesmo jeito que eu não pego aquela criança minha que já se sentiu completamente abandonada e rejeitada, que eu também tenho crianças assim, e vou pegar essa criança e vou levá-la para resolver um assunto de uma compra de alguma coisa importante. Eu não posso levar essa criança. Então, essa sargentona, quando eu peço para vocês serem sargentonas de vocês mesmos, sargentões de vocês mesmos, é exatamente isso. Não é crítica, não é jogar veneno nessas crianças interiores, não é maltratá-las, não é machucá-las, mas é segurá-las, dar-lhes limites. Por exemplo, eu tinha uma criança que todas as vezes que eu ia fazer a minha atividade física, depois que eu entendi que a gente faz atividade física, não é para emagrecer. Atividade física é algo que a gente precisa fazer até morrer se a gente quer ter uma velhice que a gente possa abaixar, pegar um pano de prato que caiu no chão, sabonete, que você possa andar um shopping inteiro sem ficar caindo os pedaços de tanta dor. Você vai precisar fazer atividade física pro resto da sua vida. E eu entendi isso daí, né? Porque antes a minha criança ela tinha uma ideia errada, que tinha que fazer atividade física para emagrecer. E aí eu acordava de manhã e eu faço atividade física de manhã. E aí ela falava assim, ai, mas com esse friozinho, não, vamos deixar para amanhã? E muitas vezes eu ouvia a criança e fiquei conversando com ela e deixava a coisa rolar, deixava ela tomar conta, não ia. Passava aquele dia, chegava de tarde, mas me dava um arrependimento, né? Eu falava, gente, mas por que eu fiz isso? Qual era o motivo que eu tinha? Só porque tô com mais soninho? E aí, à medida que tô contando para vocês o segredo do porquê eu me considero uma terapeuta diferenciada. Porque eu já fiz isso comigo e me autorizo a fazer isso com quem quer aprender comigo. E quem não quer aprender comigo desse jeitão que eu às vezes chamo a atenção como treinadora, não faça assim, preste atenção, alguma coisa desse. A pessoa é minha amiga do mesmo jeito, pode pegar as trouxas e pegar as botinas e ir embora, a gente vai ser amigo do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então esse é o diferencial. E à medida que vocês conseguirem fazer isso consigo mesmas, consigo mesmos, vocês vão conseguir fazer isso com os seus filhos, com os seus orientandos, com os seus maridos, com as suas esposas, com os seus funcionários, com qualquer pessoa. E vão deixar de ser aquele professor ou aquela professora teórica. A gente diz, né, que as pessoas que nos cercam na vida, as pessoas que nos rodeiam, são nossos professores. A gente não fala isso? Mas tem alguns professores que parece que não ensina nada, né? Só na teoria, só do tipo assim, faça isso, faça aquele outro, mas ele mesmo não faz. Não tem professor assim, às vezes, em volta da gente? Que a gente nem vê como autoridade esse professor, a gente não tem muita consideração. Aquela pessoa não é uma autoridade para mim, porque ela me manda fazer uma coisa que ela não faz. Capite? Então eu adoro ser uma terapeuta sargentona, amorosa, é isso mesmo, porque isso que eu quero que você faça com as suas crianças, e descobre a criança mimada, a criança teimosa, a criança birrenta, a criança vingativa, aquela uma lá, sem vergonha, e põe ela numa cadeira e fala, olha, agora eu vou olhar nos seus olhos e vou explicar que eu amo muito você, mas isso que você está fazendo não está certo.
É que nem quando a gente vai chamar a atenção de filho. Vou aproveitar aqui e ensinar uma coisa a vocês. Quando você vai chamar a atenção do filho, se você falar para ele, você é um tranqueira, eu tô cansada de falar para você não deixar a toalha jogada no chão, eu tô desacorçoada, você é um relaxado, e barará, barará. Você está falando do caráter do seu filho, você está magoando o seu filho, você está machucando, porque você está falando da pessoa dele. Compreende? Agora, se você chegar para o seu filho e falar assim, olha, eu amo muito você, mas a toalha jogada aqui no chão não vai funcionar aqui nessa casa. Então vamos lá, você pega na mão da criança, vai lá, pega, faz ela pegar a toalha, leva ela com a mão e com a toalha lá no banheiro, pendura a toalha no lugar e fala, olha, agora a toalha vai ficar pendurada aqui. Entendeu? Aprendeu? É assim que tem que ser. Não. A toalha. E aí você está falando de um comportamento do seu filho. Você não está falando da pessoa, da personalidade dele, compreende? Então, quando eu chamo a sua atenção, eu não estou falando da pessoa maravilhosa que você é. Eu estou falando de um comportamento, de uma faceta, de um aspecto, de um pedacinho de você que você precisa botar a luz ali e prestar atenção, porque aquilo está te sabotando. Aquilo está te boicotando. Então, eu dou o sinal e você põe a luz. Quem é que vai fazer isso? É você mesma, não sou eu. Eu só mostro. Combinado? E agora eu vou contar a história. Então, quando você vai se abrindo para lidar com essas crianças internas, você vai vencendo essas resistências que te impedem de executar os passos desse programa com galhardia, com excelência, tá certo? Tá, agora eu vou contar a história de como é que você resgata o poder de quem você é. Existia um reinado que o rei gostava muito de briga de galo, briga de rinha. E esse rei acabou ganhando um galo, que diz que era o melhor galo daquele lugar, e que era o galo mais briguento, e queria ganhar todos os torneios, etc e tal. E o rei ficou feliz, mas a pessoa que deu falou, olha, ele ainda é um galo muito novo e ele precisa ser treinado. E aqui no reino tem em tal lugar assim, um senhor que treina muito bem os galos. Ah, muito obrigado, disse o rei. E assim que o rapaz que deu o galo para ele foi embora, ele já se dirigiu lá à casa do treinador e pediu, olha, eu vim trazer esse galo, ele é de uma raça muito especial, que não tem nenhuma aqui nesse reino, e diz que é um galo muito bom, muito briguento, que vou ganhar todos os torneios com ele, eu quero que você o treine. Ah, tudo bem, pois não, senhor rei, vou treiná-lo. E esse rei foi embora e o tempo passou. Um belo dia o rei falou, ai, nossa, tá demorando tanto, né? E aí o rei falou assim, nossa, mas esse galo tá demorando muito para chegar, eu vou lá. E foi até lá a casa do treinador. Chegou lá o treinador falou, ah, mas ele não tá bom ainda, não dá pro senhor levar. Mas por que ele não tá bom ainda? Perguntou o rei. Ah, porque quando ele é colocado na rinha e chega o galo para brigar com ele ainda fica com as penas toda retesada, a pupila dele dilata, ele fica cocorejando, ele ainda tem que ser treinado, ainda não terminou o treino dele. Ah, tá bom. E assim aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Cada vez que passava aquele tempão grande, o rei lembrava do tal do galo, ia lá e o treinador falava, ah, mas ele ainda não tá bom, ele ainda não tá bom. Aí o rei falou, quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer que esse galo existe e eu vou fazer o seguinte, quando ele estiver bom, você me leva. Ah, tá bom então, ele te leva. Um belo dia, passou o tempo, que o treinador chegou com o galo lá. E disse, agora o galo tá bom. Nossa senhora, mas aquele rei ficou feliz, mandou preparar um torneio maravilhoso e reuniu todo mundo do reinado e foi aquela festança e todo mundo conversando. E aí chegou o momento da briga e aí esse galo fantástico foi colocado no centro da rinha e
Aí deu o sinal de que ia começar a luta, e aí colocaram aquele galo briguentíssimo, que era o melhor galo até então que existia naquele reinado, para brigar com aquele galo. E o galo que foi treinado ficou no meio da rinha, impassível, imóvel, olhando serenamente e fixamente, e o galo brigador dava volta em volta dele, e chegava perto dele, e focinhava, e provocava ele, e o galo permanecia imóvel, sereno, preenchido de si mesmo e de toda a autoridade que ele tem, que ele tinha. E o galo briguento deu uma afastadinha e olhava um pouco para o galo, chegava mais perto, ia do outro lado, olhava o galo, e o galo estava lá, tranquilo, sereno, sem sair do lugar. E o galo briguento voltava e ia, e encostava nele, e nada do galo reagir. O galo estava absolutamente presente, dentro de todas as células físicas, emocionais e mentais que estavam dentro, que são ele, que eram ele. E sabe o que aconteceu, minha gente? O galo briguento desistiu de brigar. Quando um não quer, dois não brigam. Essa é a moral da história. Mas quando um não quer, ele não quer porque ele está inteiro dentro da verdade dele. Ele está inteiro dentro do jeitão dele. Ele se conhece. Por isso é que esse trabalho com vocês de emagrecimento definitivo, ele é baseado no autoconhecimento. Porque à medida que você se conhece e à medida que você começa a bancar o jeitão único que Deus fez você, porque esse seu jeitão é o jeitão que a natureza, que o divino transformou a sua natureza, o seu temperamento. E aceitar o seu jeitão, do jeito que você é transformar a raiva em poder de ser você mesma. A sua verdade, ela é só sua. Ela não precisa ser a verdade dos outros. Ela precisa ser a sua. Aquilo que você gosta de ser, com quem você gosta de conviver, o jeito que você gosta de se vestir, o livro que você gosta de ler, qualquer coisa que você quer ser, é você, e você banca o seu jeitão. É isso que é você ter o seu estilo pessoal. É isso que está na moda, é isso que é elegante, é isso que é belo, é isso que é maravilhoso, é isso que é a sua luz. Então é isso que você está se tornando. E para isso está passando por um longo treinamento. E a consequência desse treinamento é o emagrecimento definitivo, até que você chegue num corpo que é o corpo normal da sua natureza, do seu biotipo, o seu jeitão, o seu corpo. Ninguém veio para o planeta para carregar mais do que precisa. Você veio aqui e ganhou um corpo normal, nem magérrimo e nem obeso. Você ganhou um corpo que é do seu jeitão. Então é por isso que eu peço que você repita o exercício da imagem, tá bom? Era isso que eu tinha para contar para vocês. Gente, super beijo para vocês, fiquem com Deus. E a gente vai conversando, a gente vai se falando.
E eu espero que vocês continuem partilhando. Tá bom? Tchau!